Você pode ficar obcecado com a maneira como as coisas acabam. O que você fez de errado ou poderia ter feito diferente. Mas não faz muito sentido. Não é como se pudesse mudar algo. Então, sério, por que se preocupar? O título, A Catastrófica História de Nós Dois, me chamou a atenção logo de cara. Por quê? Obviamente, se trata de um romance, coisa que eu já nem gosto, né? Foi escrito pela autora Jess Rothenberg e publicado pela editora Coco. Até o momento que eu sorteei esse livro, eu nunca tinha ouvido falar sobre ele. E também não sabia o que esperar da história. Talvez uma tragédia pela menção catastrófica. E é claro que a história já se inicia com uma tragédia, né? Então acertou. A princípio vai parecer um pouco estranho eu contar pra vocês. O Miquel até mesmo achou graça pela forma literal com que foi abordado no livro. Mas eu até pesquisei um pouco sobre o assunto pra vir falar pra vocês e explicar melhor. A protagonista da história, a Aubrey, morre no primeiro capítulo. Literalmente de coração partido. Isso mesmo. Quando eles fazem a autópsia, abre lá, o coração dela está rachado ao meio. Vou explicar e contextualizar pra vocês entenderem melhor. A Aubrey nasceu com um problema de sopro no coração e a partir daí o coração dela ficou comprometido por todos os anos que ela vivesse. Quando ela se encontrou com o namorado dela, no primeiro encontro, que ela julgava ser puramente romântico, né? Sabe, como toda goroté, toda animada, se arruma, se produz tudo pro encontro com o namorado. Ela não esperava que ele fosse terminar com ela. Você já imaginou? Você vai toda bonitinha, arrumada, perfumada. Aí você chega lá, o cara senta na sua mesa e fala, ó, eu vim terminar com você. Foi exatamente isso que aconteceu. E como ela não esperava que ele fosse terminar com ela, o choque é tão drástico que afeta o seu psicológico. E acabou afetando o coração, rachando, literalmente, no meio. É uma viagem, né? Convenhamos. A parte do coração rachar no meio, né? É uma fantasia daquelas. Assim, eu não encontrei nenhum fato, assim, literal na internet, mas eu fiz algumas pesquisas, sim, sobre o assunto. Uma determinação disso é muito próxima, que se chamada Síndrome do Coração Partido ou Cardiomiopatia de Takotsuba. Acho que é alguma coisa assim. Eu vou pedir pro Miquel deixar o nome aqui, caso eu tenha pronunciado errado. Que é um problema bem raro, só que os sintomas são bem parecidos com infarto. A gente sabe, né, aquele sufocamento no peito, aquela dor, enfim, é bem semelhante. E aparece quando alguém passa por um estresse emocional muito forte, que foi o que aconteceu com a nossa protagonista aqui, a Aubrey. Só acrescentou na história, né, o coração literal partido, mas na vida real mesmo tem uma síndrome bem parecida com isso. A autora se baseou nisso, que existe, e aprofundou um pouco mais, de forma literal. Mas enfim, vamos falar da história agora que eu contextualizei vocês um pouco sobre o ponto principal da trama. Então a Aubrey morre e ela acaba indo para uma espécie de um céu. Não sei se chega a ser exatamente um céu, de forma literal também, mas é um lugar semelhante a uma cidade para onde as almas vão passar a eternidade. Lá tem um lugar para comer, só não tem casinhas para dormir, mas tem uns lugares para as pessoas se entreter enquanto elas estiverem nesse além. Os espíritos comem então? Come, mas não engorda. Acho que isso é um ponto positivo, porque eu lembro que ela come muita pizza. Então ela conhece pessoas, em especial um rapaz chamado Patrick, que vai ajudar ela a passar por essa fase de pós-morte. As fases, né, na verdade, que é a negação, a raiva, a barganha, a tristeza e a aceitação. Nós acompanhamos a Aubrey passar por cada fase, tentando retomar a vida dela antiga, coisa que não dá mais, né, porque ela tá morta, e que no momento ela se encontra, sabemos que é totalmente impossível. Ou então, de acordo com a ocasião, de acordo com que ela vai passando por essas fases, ela vai tentando interferir em coisas que acabam acarretando consequências na vida das pessoas que ela convivia, e consequências gravíssimas. É um livro jovial, porque a Aubrey ela morre aos 15 anos, e a gente acompanha a imaturidade dela, os erros que ela comete, e as lições que ela vai aprendendo a partir das próprias burradas que ela faz, a partir de pré-julgamentos que ela vai tirando depois que ela morreu e ela vê situações por fora, ela vai tendo os pré-julgamentos sem saber realmente como que ela deixou a situação das pessoas depois que ela morreu. É nítido a pessoa que ela era no começo do livro e quem ela se tornou no final da história. Como água e vinho, a gente vê o quanto teve o processo de aprendizado dela. E o que a morte permitiu que ela visualizasse pelo lado externo das situações e o que levou as pessoas que ela convivia a tomar certas atitudes e estarem na vida que eles estavam naquele momento. O Patrick é um rapaz diferente do tempo dela, pois ele tá morto há muito tempo, a mais que ela, e isso é evidente quando é descrito pela primeira vez. Eu vou deixar essa curiosidade pra vocês quando vocês for ler, pra vocês verem de que tempo que ele é, tá? E qual é o papel que ele tem na vida da Aubrey.
O que eu achei bem legal a forma que a autora ligou isso no desfecho da história também. Essa imagem da capa faz todo sentido, mais pro meio da história, tá? É claro que eu não posso falar porque pode ser spoiler, mas representa muito bem o caminho e as decisões que a Albie precisou tomar. Algumas cenas é bem assim, exata, tá? Os capítulos do livro são bem curtos, a diagramação ela é bem grande e bem espaçosa, que torna a leitura bem rápida. E acho, coisa que a gente gosta, né? E o melhor, a cada início de capítulo a gente tem um trecho de uma música e que eu busquei toda vez que eu começava um capítulo. Deixa eu mostrar pra vocês, que é pra eu poder emergir na história, né? Entrar mais dentro da história como se estivesse vendo o filme. E eu amo demais livros que tem playlist e eu repito mais uma vez neste vídeo que todas as autoras podiam abordar isso e colocar playlist nos livros, porque enriquece e deixa a história ainda mais interativa. Esse livro, ao mesmo tempo que ele é um livro leve, ele tem uma carga de emoção bem pesada devido ao tema de morte que ele aborda, a perda familiar também. A história vai crescendo e se fortalecendo, a gente vê esse crescimento, a maturidade na história. É claro que é um pouco fantasiosa devido a uma forma que foi conduzida, principalmente a parte da literalidade do coração partido. Mas com certeza vale a pena ser lido porque entrega uma trama bem original. Eu gostei bastante desse livro, me surpreendeu e eu não vejo ninguém falar. Sinceramente, eu sou a primeira pessoa que eu me vejo falar no canal, no YouTube, eu nunca vi ninguém falar. E eu venho aqui indicar pra vocês, vou deixar o link de compra caso vocês tenham se interessado. Ele não é um livro tão fácil de achar. Quando eu comprei pelos sebos que tem pela Amazon. Às vezes entrem no catálogo da Amazon, mas vou deixar o link pra vocês aqui, tá? É um livro muito gostosinho. E também vou deixar minhas redes sociais do Miquel pra vocês nos seguirem por lá, pra vocês verem o que nós está lendo, o que a gente está aprontando também, tá? E eu aguardo vocês pra conversar aqui embaixo sobre esse livro, que eu acho que vocês também, tenho certeza que quase ninguém conhece, porque ele é muito pouco falado. E quero saber se eu despertei a curiosidade de vocês para ler esse livro, tá? E até o próximo vídeo.